Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos agora estudar porcentagem. Vamos aprender cálculos de porcentagem e como nós vamos utilizar essas porcentagens, principalmente em problemas. Vamos entender primeiro o que é uma porcentagem. É importante que nós saibamos o que é uma porcentagem, como trabalhar com a porcentagem. Porque no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Muitas coisas, muitos assuntos são pertinentes à porcentagem. Você chega numa loja, tem um percentual de desconto, tem 10% de desconto. Quando você faz uma compra, tá? Existe um acréscimo, um desconto. Quando o dinheiro está aplicado, existe uma porcentagem que vai aumentando ali aquele valor. Então é muito importante que você tenha uma noção boa sobre porcentagem. E essa noção, ela é essencial no que você conhece de porcentagem. Então vamos entender primeiro o que seria a porcentagem, tá? Olha, nós temos aqui jornais, artigos de jornais. Atenção, o nível de desemprego tem alta de 48%. Esse símbolo é o símbolo que vai indicar a porcentagem. Nível de emprego tem alta de 48%. Superliquidação, 30% nas compras à vista. Tá vendo? Remédio com desconto de 40%. Tá? Desconto é quando eu pago menos e, claro, acréscimo tal é quando eu aumento aqui, ó. Alta é quando eleva ali, tá? Essa linguagem faz parte das notícias, compõe todos o nosso vocabulário. Mas o que é a porcentagem? Porcentagem ou percentagem, tá? A gente chama também de percentual, né? Porcentagem, percentual, é a relação entre dois valores que o numerador é a parte superior e a parte do denominador, que é inferior. Trata-se de quociente dos dois números com denominadores 100. Ou seja, é quando eu pego esse número e faço uma relação com um valor que é 100. Então, quando eu falo 100%, é porque eu estou fazendo uma relação de cada 100 estão nessa situação. 100% dos alunos ficaram com nota boa. Então, seriam todos os alunos. Okay? Cada 100 alunos. Mas não tem 100 alunos. Fazendo uma comparação. Ok? Quando eu falo assim, 1% das pessoas tem uma doença crônica. Aí você vai pegar aqui. De cada 100 pessoas, 1 tem doença crônica. Se for 200, 2. Se for 300, 3. E assim sucessivamente. Então, tem aqui, ó, 2 sobre 100. De cada 2 pessoas, eu tenho 100. Ou, a cada 100 reais, eu tenho 2, etc. 15%. Ou, a cada 100, eu tenho 15, perdão. Essas frações podem ser representadas pelo símbolo de percentual, que é esse símbolozinho aí, tá? 0,0. A porcentagem corresponde às frações de denominadores 100. Lembra do denominador? Nós estudamos há 2 capítulos atrás. Denominadores são a fração, o denominador é quando foi dividido. Então, exatamente, quando eu pego aquele número todo e divido em 100 partes. Então, o percentual vai ser o numerador, o que eu peguei nessa divisão de 100 partes. Ok? Vamos lá. Taxa percentual, tá? É o modo mais simples de representar, tá, o número percentual, tá? Um exemplo, vamos aqui para os exemplos. 15% de 15 em 100 pessoas são canhotas. Então, 15 sobre 100, que corresponde a 15%. Então, eu tenho que a representação na forma de fração
e eu tenho aqui a representação na forma de decimal, ok? Representação na forma de fração, representação na forma de decimal. 3 a cada 10 candidatos passam no concurso público. 3 a cada 100 na forma de fração, 3% na forma de decimal. Sempre para fazer essa associação tem que ser sobre 100. Porcento é por 100 ou sobre 100, ok? As taxas percentuais, tá, não são representadas pelas frações, e sim pela forma de 15% e 3%. As taxas percentuais também podem ser escritas na forma de número decimal. Um exemplo. 0,15, 15%, 0,15. Sempre quando eu for passar para a forma decimal, eu utilizo duas casas decimais. Por quê, professor? Vou explicar aqui e relembrar vocês na hora quando nós aprendemos isso, tá? Funciona assim, vamos pegar aqui, tirar só do 0,15 aqui, beleza. Quando eu falo que é 15 sobre 100, eu falo que eu tenho duas casas decimais. Tá vendo aqui? Eu tenho duas casas decimais. Ok? Então, eu tenho duas casas decimais porque eu tenho sobre 100, lembra? Sobre 10, uma casa decimal. Sobre 100, duas casas decimais. Sobre 1000, né? Três casas decimais. Assim que eu transformo uma fração de base 10, a gente chama de fração de base 10. 10, 100, 1000 e etc. Uma fração de base 10 em um número decimal. Como essa base em porcentagem sempre vai ser 100, sempre, guarda isso, galera, sempre vai ser 100. Como essa base sempre vai ser 100, então eu sempre vou ter ali duas casas decimais, ok? Professor, mas eu já vi casos com 3, aí casos a gente vai estudar mais para frente, se esse percentual tiver vírgula. Por enquanto você concentra, 3%, 0,03, tá? 3% é 0,03. Presta atenção que eu preciso dessas duas casas decimais, tá? É como se fosse 3 sobre 100. Tranquilo? Então tem aqui as 3 escritas aqui na forma decimal, na forma de percentual e na forma de fração, sempre de denominador 100. Ok? Vamos seguindo. Como é que eu vou calcular essa porcentagem com os problemas? Vamos entender aqui problemas. Eu tenho um macete aqui para passar para vocês uma forma rápida de calcular a porcentagem, certo? Cálculo de forma mental. Quando eu pensar em porcentagem, eu tenho que pensar da seguinte forma, tá? 100% é o meu todo, o meu total. Sempre o meu total ele vai ser 100%, ok? Comi 100% de uma pizza, comi toda a pizza. Retirei 100% do valor que eu tinha, retirei todo o valor que eu tinha, ok? Então 100% é o total. Tive um desconto de 100%, não paguei nada, então o desconto foi do valor total. Então eu tenho aqui outros casos, como 50%, então, vai ser a metade. É bem fácil de eu entender isso. Se 100 é o total, 50% vai ser a metade. Ou, como está dizendo ali, eu divido o número por 2. Como é que eu calculo a metade de uma coisa? Dividindo por 2. Então, 50% é a metade. Tá? Se eu falo assim, olha, um exemplo. Quanto que seria 50% de 80? Seria a metade de 80. Ou 80 divididos, deixa eu botar um símbolo aqui, divididos, por 2. 40. Então, eu tenho que ter ciência. 50% é a metade. Qual é 50% de 500? Tem 500 reais e eu quero retirar 50%. Eu quero retirar a minha metade.
Ok? 10% é o dividir por 10. Entendeu? Se 100% é o total, vamos lá, é o total, então 10% é igual eu dividir por 10. Ou eu gosto até de colocar aqui, eu ando com a vírgula. Eu ando com a vírgula uma vez. E 1% eu vou andar com a vírgula 2 vezes. Duas casas. Então é fácil. Vamos pegar aqui o exemplo aqui de um outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo. Eu ia pegar o mesmo exemplo, vou pegar um outro. Exemplo. Tá? Vamos colocar, eu quero 10% de 120. 120. 10% de 120. Eu ando com a vírgula uma vez, 12,0. Ou 12, né? Andei com a vírgula aqui uma vez, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu andei com a vírgula uma vez. A vírgula estava aqui e ela passou para cá agora. 12. 10% de 120, 12. 12. E vamos seguindo. E se eu quero 1%, um exemplo, 1%, vou pegar o mesmo de 120, tá? 1% de 120. Tá? 12, 1,2. 1% de 120, andei a vírgula duas casas aqui, ó, duas casas, ó, ficou 1,2. 1% é 1,2. É interessante que quando nós vamos determinar a porcentagem, nós temos uma seguinte tarefa, tá? Organizando aqui a nossa mente. Eu vou calcular primeiro 1% e depois, quando eu calculo 1%, eu acho qualquer outro valor percentual, multiplicando. Tá? Como assim, professor? Vou explicar agora no exemplo seguinte, tá? Entenderam como que eu acho 50%, como eu acho 10%, como eu acho 1%? Por exemplo, eu acho 50%. Se eu quero achar o 25%, eu divido 50 por 2. 50% por 2 é 25. 40 por 2... eu já sei quanto que é 50%. De 80 é 40. E 25, eu vou pegar o 40 e vou dividir por 2 de novo. Entendeu? Eu vou ter 20. Então, 25% de 80 é igual a 20. Viu como é que é legal isso aí? Bem fácil. Vamos seguindo aqui. Determinando a porcentagem de um valor. Vamos lá? A manchete informa que o candidato terá 42%, deixa eu marcar aqui, 42% dos votos, sabendo que votarão 20 milhões de eleitores. Quanto Tiririca receberá? Presta atenção, como é que eu vou fazendo aqui? Eu vou calcular 1% do total. Tá? Aqui está dizendo que é dividir por... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Aqui, eu vou calcular 1% do total. Aqui ele está mandando você dividir, tá? E eu falo mais, eu ando com a vírgula. 20 milhões, tá? Então é 1%, tá ali, né? De 20 milhões. Eu vou andar com a vírgula. Só um minuto, deixa eu ver aqui como é que eu faço melhor. Aqui. Andar com a vírgula uma vez, 2 milhões, vai ser 10%, né? Aí andar com a vírgula mais uma vez, 200 mil,
vai ser 1%. Então, 1% vai ser 200 mil. Percebe aqui, ó, cortou 2 casas de cima, 2 casas de baixo. Ele fez uma forma de simplificação. Mas é andar com a vírgula 2 vezes. Mas, professor, eu quero calcular 42%. Isso. O que eu falei que nós temos que calcular primeiro? 1%. Quando eu calculo 1%, eu vou pegar, para achar o 42, eu faço essa conta, ó. 1%, que deu 200 mil, vezes 42. Então, eu estou calculando agora 42%. Entendeu? Então, ficou como? 8 milhões e 400 mil votos. Então, vamos lá. 100% é o total. Foi 220 milhões. 1%, eu andei 2 casas e passou para 200 mil. Depois, 42%, eu peguei 200 mil, multipliquei por 42 e cheguei na porcentagem onde eu queria, que é 8 milhões e 400 mil votos. Entendeu? Então, é assim que eu faço. Meu primeiro cálculo, chegar a 1%. Então, todo valor que eu tenho, eu ando duas vezes com a vírgula. Acho 1%. De 1% eu acho 42%. De 1% eu acho 58%. De 1% eu acho 15,4%. Já aprendemos a fazer conta com vírgula. 15,4%. Eu acho qualquer valor percentual. Ok? Agora eu vou explicar um outro caso aqui de porcentagem. Eu vou ensinar como eu determino todo ou determino o total. Então, ele vai me dar uma taxa percentual. No caso, ó, no 6º ano, 4 alunos são loiros. Eles representam 10%. Então, 10% desses alunos são quanto? 4. 10% são 4. Eu quero saber o total. O total, gente, o total é quanto? O total é 100%. Sempre. O total vai ser 100%. Então, eu quero... No exercício anterior, no exemplo anterior, eu dei o total, 20 milhões, que eu dei 100%, e pedi para vocês calcularem 42. Mostrei como se calcula 42, achando primeiro 1%. Agora eu dei 10%, que são 4. Quero que você ache 100%. Tem gente que já até sabe. Pô, é muito fácil, professor. Mas enfim, vou mostrar como que funciona isso. Ó, 10%, aqui ele não fez, não passou, mas eu vou mostrar para vocês da melhor forma, tá? Até melhor que essa. Se 10% é R$4, ou 4 alunos, perdão, então 10% do total, lógico, é igual a 4. Presta atenção. Eu não vou calcular, eu vou calcular igual o outro, eu vou passar por 1 para chegar no 100. Só que, raciocina comigo, para 100 chegar em 1, eu andei com a vírgula 2 vezes, ou como estava escrito ali, eu dividi por 100. Aqui eu vou dividir, presta atenção, eu vou dividir 4 dividido por 10. Por quê, professor? Eu quero achar 1%, 0,4. Cheguei à conclusão que 1% do total da sala é igual a 0,4. Aí eu cheguei naquela mesma lógica de cima. Se eu sei 1%, eu sei qualquer número. Se eu sei 1%, eu sei calcular 100%. Então, como que eu calculo 100%? 0,4, que é 1%, vezes, né, 100. Isso vai dar 40. Ok? Não dá com a vírgula 2 vezes. Então, 40 é o total de alunos dessa sala. Dá uma copiada nisso daí. Então, o total de alunos dessa sala são 40. Se em outro 6º ano houvessem 9 crianças loiras, que correspondessem a 25%, eu vou pegar o 9, eu vou dividir por 25 para achar 1%. Mesma lógica.
E depois eu vou multiplicar por 100. Ó, 9 divididos por 25. Eu quero achar 1%. 9 dividido por 25. Ok? Dá 0, vírgula, aí vira 90. Aí dá 3,75. Sobra 15. Acrescenta mais um 0, 15, dá 6. 6 vezes 5, 30. 12, 12, 30, 16. Só um minuto. Vou pegar aqui na calculadora aqui para fazer. A cabeça tá embolando aqui. Ó, 9 dividido por 36. 0, meu Deus. 9 dividido por 25. 0,36. Tá certinho, 6. Cadê o meu exemplo aqui? 0,36. Aí eu cheguei à conclusão que 1% do total já é outra sala, tá? É igual a 0,36. Ok? Aí eu quero achar 100%. Gente, aqui tá errado. Por isso que eu parei. O pessoal pode pensar assim, caramba, professor, parou. Não, eu parei porque o livro está errado, infelizmente. Aqui não é 390 nunca. Ah, aqui tá certo. 36, é isso aí. E que eu coloquei 390, dá uma corrigida aí. Tá me sabotando aqui o livro. Enfim. E aí, o que eu faço, professor? Ah, eu chego em por cento, quero achar 100%. Eu vou pegar esse meu 1%, 0,36, e vou multiplicar por 100. Isso vai dar quanto? 36. Total de crianças nessa sala é 36. Aqui tá 360, mas está errado, tá, gente? 36 é o total de alunos nessa sala. Ok? Dúvidas? Vamos seguindo, então. Vamos lá, determinando a taxa percentual dos valores representados. Às 8 horas da manhã, em uma barraca de frutas de uma feira, havia os seguintes cartazes. O Vitália, R$ 4,00 por quilo. Às 11, o cartaz trazia o Vitália, R$ 3,00 por quilo. Qual é a porcentagem do desconto após as 11 horas? Ele estava em 4 e passou para 3. Então, ele estava em R$ 4,00 e passou para R$ 3,00. Como eu vou saber quanto percentual? Percebe que eu estou explicando 3 formas. A primeira forma, eu dei o total e calculei 42%. Na segunda forma, eu dei 10% ou 25% e calculei os 100%. Agora, eu estou dando o valor de desconto para calcular, para você saber quantos foi esse percentual. Quanto foi esse percentual? Tá, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber. Vamos aqui para os nossos cálculos. Primeira coisa que você tem que saber. Tá? Eu quero calcular a porcentagem, mas eu sei que o total, ou 100%, né, é R$ 4,00. Tá, 4,00 para entender melhor. Ok? E esse desconto foi de R$1. Como eu cheguei nesse desconto? Muito fácil, né? Foi R$4,00 menos R$3,00, né? Para chegar nesse desconto de R$1. Então, esse aqui é o valor do desconto ou o valor que eu tenho que calcular quantos por cento será de R$4,00. Eu tenho que calcular quantos por cento será de R$4,00. O que eu faço, professor? Bem simples. Primeiro eu vou achar, aqui eu sei 100, mas eu vou achar 1%. Vamos lá, calcular 1%? É só eu pegar e andar a vírgula. Então, 1%, tá? De R$4,00 vai ser igual a 0,04
centavos. Vai ser 4 centavos ou 0,04. Isso vai ser 1%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir R$1 divididos... Vou pegar aqui para baixo, aqui, tá? Para não misturar. Agora eu quero saber de R$1. Agora eu vou pegar R$1 e vou dividir por 1%, que é 0,04. Tá? Eu igualo as casas decimais, então vai ser a mesma coisa de eu dividir 100 por 4. E se eu dividir 100 por 4, vai dar 25. Qual é a resposta? A resposta é 25%. Ok? Deixa eu aumentar aqui. Tem muita gente que precisa copiar. Então, mostrei os 3 casos suficientes para que vocês possam fazer qualquer cálculo percentual. Tá? Vocês vão ver muita gente falar, pode fazer por regra de 3, faz por isso, por aquilo. Não, calma. O momento agora é fazer dessa forma. Ok? Não utilizar X, não utilizar regra de 3, fazer de forma mental bem simples, bem mais fácil, bem mais sucinto. Recapitulando, se eu der 100%, eu calculo 1% e depois multiplico por qualquer porcentagem. Se der um valor, por exemplo, ele me deu 18%, é R$20. Eu vou dividir 20 por 18 para também achar 1 e depois achar qualquer outra porcentagem, 100 ou qualquer outra. E se for para eu calcular quantos por cento, eu faço exatamente assim. Acho 1%, 0,04, e depois divido pelo valor do desconto. Eu quero saber quantos percentuais tem o desconto. Eu divido pelo valor do desconto. Ok? Só isso? Gente, espero que tenha ajudado. Foi bom aí estar com vocês, brincar com vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E tchau, tchau.